Olá, queridos. Espero que vocês estejam bem, na mais doce paz do Senhor Jesus. Bem, a reflexão que eu separei para hoje é sobre aqueles momentos em que, quando caminhamos sozinhos, quando não temos ajuda, quando não temos apoio das pessoas. E o que eu vim falar para você hoje, para mim e para você, é que mesmo nesses momentos a gente não está sozinho, porque a gente tem um Deus. Por mais que a gente pensa que a gente está sozinho, nós temos um Deus na nossa vida poderoso que nos auxilia, que nos sustenta, que nos segura. E esse Deus, ele nos ensina a confiar e a ficar tranquilos, mesmo quando a gente está cheio de gente ao nosso redor e assim mesmo a gente se sente só. Porque não tem aquela pessoa que nos apoia, que faz a gente olhar a vida sob uma perspectiva espiritual santa, de confiança, de verdade, e entender que Deus está olhando por nós. É muito bom quando a gente caminha na nossa vida com pessoas que conhecem a Deus, porque essas pessoas que conhecem a Deus, elas sempre vão nos lembrar que você não está só. Olha, você não está sozinho, você não está sozinha. E naqueles momentos em que a gente se sente desamparado, essas pessoas são usadas por Deus para nos lembrar assim: Deus está aí do teu lado, não se sinta só, Ele está cuidando de tudo, Ele está apairando o teu caminho, Ele está olhando já lá na frente, te poupando, Ele já preparou para você e te ensina a olhar para Deus de um jeito esperançoso, de um jeito amoroso, de um jeito sábio, tentando entender qual é o teu passo para Deus dar o dele. É muito bom quando a gente tem essas pessoas na nossa vida, mas às vezes a gente nem isso tem. A gente não consegue ouvir ninguém, a gente não consegue achar uma gota de esperança. E nesse desespero, que eu sempre falo, né? Desespero, a falta de esperança, né? Se desesperar, nessa desesperança a gente fica desanimado, abatido, e a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. Mas quando a gente consegue olhar pelos olhos espirituais, a gente consegue entender que mesmo nesse momento em que não tem ninguém para estender a mão para você, uma pessoa, você tem um pai que está cuidando, um pai que está olhando à frente do que você pode ver. E nós vamos falar sobre isso hoje, nós vamos refletir sobre isso hoje, porque sim, acontece, tem momentos na vida, fases, etapas na vida da pessoa que acontece de você falar assim: uau, e agora? E agora? E esse bate-papo nosso, eu espero que seja Deus me usando de alguma maneira para falar para você que Ele está do teu lado, que Ele está cuidando, que Ele quer que você fique mais próximo, mais próxima dEle, que Ele quer revelar segredos ao seu coração. Mas o teu desespero, o teu desânimo está impedindo você de enxergar, de sentir o amor tão grande que Ele está derramando sobre você, o cuidado, a proteção. Eu quero que a minha voz hoje seja uma voz da parte do Espírito Santo para dizer para você: eu, seu Deus, o seu Pai, estou contigo, estou do teu lado, você não está sozinho. E a palavra de Deus também nos fala isso. Se a gente olhar com os olhos da fé, a gente vai poder contemplar essa presença poderosa de Deus. Eu escolhi para vocês falar um pouquinho de Isaías 41:10, mas antes eu quero contextualizar um pouco. Essa passagem bíblica que está em Isaías, ela vai falar sobre a confiança que Israel deveria ter no Deus deles. Então, assim, embora seja uma passagem e um contexto antigo, na qual Deus falava para o povo de Israel, pelos olhos da fé,
nós podemos olhar como pela fé nós somos herdeiros, nós somos enxertados na videira verdadeira, e hoje nós temos acesso a esse Pai, podemos ser chamados de filhos dele, por esse mesmo olho da fé, olhar da fé. Eu quero te convidar, e também quero fazer parte disso, de um momento em que nós vamos olhar para a palavra de Deus e ler essa passagem como para nós. Vamos nos colocar também como herdeiros, porque nós também somos filhos desse Pai poderoso. Então acompanha comigo. Isaías 41:10 nos fala assim, ó: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa versão eu gosto muito, ela está na NVI. E vocês têm outra versão, né? Eu não sei se todos aqui que estão me ouvindo estão familiarizados com a Bíblia, com as versões bíblicas. E eu gosto muito de pegar bem o feijão com arroz, até porque eu sou uma estudante de teologia. Não sei se eu já falei para vocês, acho que não, mas eu sou uma estudante de teologia, então eu estou caminhando nessa empreitada ainda. Então o que eu tento fazer é passar para quem eu conheço, para quem eu tenho a oportunidade, à medida do que eu já aprendi. Eu quero ser uma propagadora do Evangelho, propagadora das coisas de Deus. Então, eu ainda não cheguei no ponto de ser uma expert, porque eu ainda sou uma estudante, eu ainda estou estudando. Mas se eu estou um pouquinho à frente de você, que talvez esteja tendo assim esses primeiros contatos hoje, ou não seja uma pessoa tão habituada com essa linguagem bíblica, eu quero aproveitar essa oportunidade para poder te ensinar um pouco sobre isso. Então, sempre agora nos vídeos eu vou fazer isso. Eu quero pegar isso como um propósito para esse conteúdo. Ensinar para vocês assim um pouco dessas noções que parecem ser básicas, mas às vezes a gente não tem. Então, a Bíblia, ela tem algumas versões, né? Eu gosto muito da versão Almeida Corrigida Fiel. Mas eu também gosto muito da NVI, que é a nova versão internacional, e tem a nova versão transformadora, que é uma linguagem bem facinha. Tem várias versões. Na linguagem de hoje, eu tenho várias versões aqui. Eu tenho nova versão corrigida, e tem várias versões aqui que eu gosto muito de comparar, mas tem um aplicativo que eu vou deixar na descrição. Vou tentar deixar na descrição desse vídeo, que eu gosto muito, que é um aplicativo da Bíblia online, que lá mesmo você pode selecionar a versão que você quer. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer ler, mas a linguagem é um pouco difícil. Então você pode escolher aquela que mais se adequa a você, ao seu entendimento, à sua compreensão. E eu queria deixar para vocês também, eu não sei se eu vou conseguir fazer o link, vou colocar o link também na descrição do vídeo, mas eu vou tentar. Mas vocês podem também pesquisar. Lá no Spotify tem a Bíblia Falada. Então, se você não tem muita familiaridade assim com essa parte assim de ficar lendo, sabe? Você pode escutar a Bíblia, é tão gostoso a Bíblia Falada. E aí você pode escutar até durante os seus afazeres. Ou quando você estiver no seu sofá, relaxando, colocar um salmo, colocar as passagens da Bíblia, ficar escutando. É tão maravilhoso. Não sei se vocês conhecem a Bíblia falada, mas é muito boa. Então, vou tentar colocar os links para vocês. E outra coisa. Já vamos discutir aqui sobre o que a gente estava falando. Só peguei uma adenda aqui rapidinho para falar para vocês, que eu quero dar uma dica. Por exemplo, hoje nós estamos lendo Isaías 41:10. Eu gosto de trabalhar, é uma coisa nova que eu peguei agora, estava até passando umas meninas que a gente faz um estudo semanal, essa dica, eu estou amando fazer isso. Estou pegando essas fichinhas, sabe? Eu anoto os versículos, o capítulo, a parte da Bíblia. E os versículos, a versão também coloco, essa que foi a CR, que eu gostei de usar a CR para essa. A de hoje, por exemplo, Isaías 41,
10. Eu já usei a NVI e anotei aqui. E eu tenho um fichariozinho aqui comigo do meu lado. E eu vou colocando, ó, esse aqui é meu fichário, vocês podem ter o de vocês, tá vendo? Eu vou colocando, eu já tenho minhas fichinhas aqui. E aí, todas as partes da Bíblia que falam muito ao meu coração, eu anoto e vou fazendo aqui, colocando no meu fichário esses versículos. Aí depois, inclusive, eu quero separar até por assunto. Que dê versículo que dá força, que dá coragem, que ensina a perdoar. Eu posso pensar até depois como que eu vou fazer isso e passar para vocês. Mas, de qualquer maneira, esses versículos aqui me ajudam. Por quê? E vão ajudar você também. Por quê? Porque tem dias que a gente está precisando de uma palavra. A gente lembra que a gente já leu na Bíblia, mas a gente não sabe qual é a parte da Bíblia. Você vai no teu fichário, rapidamente você acha, olha aqui, hoje eu estou precisando de coragem. Então eu vou lá olhar Isaías 41, eu vou ler isso aqui, ó, e Deus vai falar através desse versículo comigo, e eu vou entender que eu não estou sozinho, que Deus está do meu lado, porque a palavra de Deus é uma palavra viva e é uma espada para a gente usar nas nossas lutas diárias. Então, a gente tem que usar todos os recursos que a gente puder, anotar, colocar post-it. Eu já falei para vocês, né, que uma coisa muito boa também é anotar, botar na carteira, e você ficar, por exemplo, uma semana com aquele versículo lendo na tua carteira. E é muito bom memorizar os versículos, que quando você não tem a Bíblia na tua mão e você precisa de uma resposta para aquele momento, o Espírito Santo vai fazer você lembrar aquele versículo e você vai usar ele como uma espada na tua vida. E é isso, vamos voltar para o nosso assunto. Bem, a gente já falou um pouco, né? Quando a gente vive nessa vida, que a gente não tem esse apoio, a gente tem Deus na nossa vida. E como a gente leu aqui em Isaías 41, 10, Ele tem a mão, olha como termina, a minha mão direita vitoriosa. Ele que tem a mão vitoriosa para fazer a gente vencer aquilo que a gente não consegue. Por quê? Porque nós somos limitados. Tem uma parte que nós fazemos, mas naquele momento em que a gente não sabe mais o que fazer, a gente vai entregar nas mãos dele, porque ele vai saber conduzir. E para isso a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar que essa palavra, ela é sim para nossas vidas. A gente usar aquilo por intermédio da fé como uma espada para vencer as dificuldades que a gente tem. E entender que quando a gente tem isso, quando a gente tem Deus, a gente está muito bem acompanhada, melhor impossível. E mesmo se você hoje olha para o seu lado e fala assim, uau, eu estou sozinho. Até mesmo quando você está cercado de gente, você se sente sozinho, entenda que Ele está aí, pertinho de você, querendo te abraçar, te consolar, querendo te chamar de meu filho. E Ele precisa que você olhe para Ele, que você sinta esse amor. E você só vai conseguir fazer isso se você se aproximar dele. Se você quiser estar com ele, porque ele não vai invadir a sua casa. Se você quiser que a tua casa seja cheia pela presença dele. Uma coisa, gente, para terminar, tão poderosa que eu tenho aprendido, quero compartilhar com vocês. Olha, eu não quero só compartilhar, não, quero que vocês compartilhem comigo também, coisas que vocês têm aprendido. Compartilha comigo no comentário, ou lá no Instagram também, se vocês quiserem, lá onde a gente escreve, né, nas mensagens. Compartilha comigo também, eu quero aprender com vocês. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que os hinos da harpa cristã são tão poderosos e para ajudar na nossa casa, ajudar assim, a limpar o nosso ambiente, a limpar a nossa mente, o nosso coração. Gente, os hinos da harpa são poderosos. Experimenta. Tá lá fazendo almoço, lavando roupa, passando roupa, deixar os hinos da harpa e ficar escutando, ficar sentindo, para vocês verem como o ambiente muda. Então lá no Spotify vocês podem escrever hinos da harpa, vocês vão achar alguns álbuns de hinos da harpa cristã. É tão maravilhoso a gente acreditar que os louvores, eles nos libertam de pensamentos, libertam
de situações que nos aprisionam. É poderoso acreditar que os louvores nos aproximam de Deus, porque aproxima. E, gente, o louvor da harpa cristã. Harpa cristã, não sei se vocês conhecem a harpa cristã. Se vocês não conhecem, procura lá no Google, harpa cristã. A harpa cristã, ela é o conjunto de louvores antigos que foram feitos por divina inspiração. Eles são maravilhosos, fortes. E algumas pessoas também usam também o cantor cristão, que também tem hinos maravilhosos. Gente, eu estou falando de hinos inspirados, cheios de unção, que vem através da história. Não que os louvores de hoje não sejam bons, mas ali é algo assim poderoso, sabe? Os hinos são poderosos, esses hinos assim que a gente escuta antigo, eles são poderosos. Então eu quero encorajar vocês a também ouvir os hinos. E é isso. Esse foi um conteúdo um pouco diferente, um pouquinho com troca de experiência. Eu quero fazer mais isso. Eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Só para não esquecer, tem lá na nossa página no Instagram um linkzinho para o WhatsApp. Algumas pessoas estão no WhatsApp e no WhatsApp essas pessoas recebem o link dos vídeos diretamente por lá. Porque tem gente que não gosta muito de ficar mexendo na internet, então quando recebe no Zap, é um grupo, aí a pessoa já vai direto para assistir o vídeo. Então, algumas pessoas acharam lá no WhatsApp uma sala chamada Casa da Graça. Essa salinha é uma salinha que eu faço estudo bíblico com algumas irmãs. É uma sala fechada porque é um grupo pequeno. A gente tem encontros semanais. Só que eu tenho recebido a solicitação de algumas pessoas para entrar na sala. E às vezes a pessoa não sabe do que se trata. Então eu quero esclarecer que essa é uma sala de estudo bíblico. Nós estamos estudando, nós começamos desde Gênesis, agora a gente já está em Números, dentro do Pentateuco, estudando os capítulos, capítulo por capítulo, e esses encontros acontecem semanalmente, às quartas-feiras, às 2 horas do Brasil e às 18 horas, né, da Europa, de Viena, e é uma sala pequena, tá? Geralmente a gente tem que ter uma interação antes para saber quem você é e tudo, porque é um grupo de pessoas. A gente já está se conhecendo, já se conhece, né? Então eu preciso de uma apresentação sua. E é importante, nesse caso é uma sala de mulheres. Se tiver demanda para homens, quem sabe no futuro eu peço para o Guilherme fazer, né? Uma outra salinha um dia da semana. Aí a gente vai ver o que Deus vai fazer. Então é isso, gente. Quem quiser, tiver muita vontade de entrar e participar, manda para mim no privado do Instagram uma mensagem, tá? A gente está assim, né, com aquela coisa do tempo limitado, mas eu creio que Deus vai trabalhar em tudo. Deus está tomando conta de tudo e tudo que tiver que ser será, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, uma semana abençoada. Deus abençoe a sua casa e a sua vida.